Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do perdão. Perdão é um negócio interessante, né? A gente perdoa não quem merece, a gente perdoa quem precisa. E geralmente as pessoas que não merecem não sabem que precisam. Geralmente, as pessoas que precisam de perdão são pessoas que fizeram mal a nós. Pessoas que não gostam de nós. Ou que fingiam gostar de nós. Isso faz com que elas sejam, aos nossos olhos, pessoas falsas. Pessoas que nós confiávamos e que nos feriram, pessoas que nos magoaram, pessoas que nos decepcionaram. E geralmente esse tipo de gente são pessoas próximas, que a gente entregou algum tipo de confiança a elas. E às vezes é um familiar próximo, às vezes é o pai, que a gente precisa perdoar, às vezes é a mãe. Quantos filhos precisam perdoar suas mães, né? Quantos filhos? Quantos pais precisam perdoar seus filhos? Porque se decepcionaram, situações, né? Os dramas familiares, as lutas de cada um de nós. Às vezes a gente tem que perdoar um amigo, uma amiga. É sempre muito delicado tudo que quando a gente fala de perdão. O perdão bíblico, ele não é uma amnésia, onde eu esqueço o que a pessoa fez contra mim. Perdão bíblico é quando eu olho para o evento e eu não sinto mais dor. Eu fico liberto da dor do mal que fizeram contra mim. O perdão, ele sempre foi, aos olhos do cristianismo, um fator um fator libertador. Quando você perdoa alguém, você se liberta de toda a maldade que fizeram contra você. Só que existe um aspecto na Bíblia, e a gente vai estudar isso hoje, a gente vai ler isso na Bíblia. O perdão não é uma opção para você e para mim. O perdão é uma imposição de Cristo. E isso deveria mexer com as nossas estruturas. Como assim uma imposição de Cristo na minha existência, na minha vida? É isso mesmo. Aliás, Deus, através de Jesus, ele foi muito enfático e muito direto quando o assunto é perdão. Ele chega a afirmar, a gente vai ler isso, que se você não perdoar o próximo, você não vai receber perdão. Como Deus atrela uma coisa à outra. Deus diz assim, olha, você vai perdoar. Não quero perdoar, tudo bem, mas se você não perdoar, eu também não te perdoo. E isso é de um radicalismo intenso para nós, difícil para a gente encarar isso. Quer dizer então que eu posso perder a eternidade por não perdoar? É o que Jesus Cristo nos afirmou. Você tem aí sua Bíblia? Quero sempre estimular você a ler a sua Bíblia, a passar tempo nas Sagradas Escrituras. É na Bíblia que você vai encontrar as suas respostas, amigo. É na Bíblia que você vai entender a dimensão do amor de Deus por você. É na Bíblia que você vai ser transformado, transformada.
é na leitura bíblica. E não tem para onde correr, a fórmula é a mesma por milênios. A comunhão com Deus, ela se dá dessa forma. Nós conversamos com Deus através da oração. E Deus conversa comigo e com você através da Bíblia. É por isso que essas nossas meditações, elas são sempre na Bíblia. Espero que você já esteja aí com a sua. Então nós vamos abrir aqui no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versinho 20, certo? Então se você tem a sua Bíblia, vem comigo, tá bom? Olha só o que diz. De manhã, ao passarem, viram uma figueira seca desde as raízes, e Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoou secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também ao seu Pai que está nos céus, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Por que isso é tão forte para Jesus? Depois que termina a oração do Pai Nosso, ele também explica a mesma coisa. Perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Por que é tão forte isso para Deus? Eu vou tentar explicar isso aqui para você. A complexidade é grande demais. Mas eu queria que você, nesses minutinhos agora, tentasse imaginar uma coisa comigo. Imagine, é só imaginação, tá bom? Isso não está escrito em lugar nenhum, certo? É só para a gente imaginar. Eu queria que você imaginasse a nossa querida Trindade, o nosso Deus Trino, nos conselhos eternos, em algum ponto da eternidade no passado. E eles conversando, né? Entre eles, vamos criar a humanidade, e aí eles acordam que vão criar. Eu queria que você imaginasse, talvez, Deus e o Espírito Santo dizendo assim, olha, eu sou 100% a favor da gente criar, mas vocês sabem que eles vão pecar, eles vão falhar, eles vão errar. O que a gente faz? Aí Deus Pai diz assim, olha, a gente perdoa. Antes que eles errem, a gente já perdoa eles. E Jesus Cristo diz assim, olha, e eu para tê-los conosco, eu morro no lugar deles. Porque o salário do pecado é a morte, eu morro. Então, os três solucionaram o problema do pecado antes dos fundamentos da terra. Antes do ser humano ser criado, aliás, para o ser humano ser criado, eles tiveram que estender o tapete do perdão antes de Adão ser criado. É por isso que em Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você nunca parou para pensar, se o salário do pecado é a morte, por que razão, quando Adão e Eva pecaram, eles não foram fulminados? Pecou, morreu. Por que você acha que isso aconteceu? Por que eles não foram fulminados? Eles não foram fulminados
Porque quando eles pecaram, eles já caíram no sangue do Cordeiro, que seria morto. Você consegue entender que a existência do nosso planeta só foi possível porque o perdão foi estendido antes do pecado acontecer? O perdão é antes do pecado. A gente tem a impressão, dentro da nossa cronologia humana, que funciona assim. A gente acha que é assim: eu peco e aí Deus me perdoa. Não. Deus me perdoa quando eu peco. Quando eu peco, eu já caio no sangue do Cordeiro. É por isso que eu não sou fulminado nos meus pecados. Então, quando Deus estabelece a possibilidade da criação humana, Ele já estabelece o perdão. Então, nós fomos criados na plataforma do perdão. E isso é tão profundo para a Trindade que Ele diz assim: você não tem o direito de não perdoar, porque o perdão é a razão da sua existência. Então, a manifestação primeira do amor de Deus por nós foi o perdão. Não foi a criação. Porque não dava para criar sem antes perdoar já. Deus se antecipa mais uma vez aos movimentos humanos. E Ele perdoa antes que aconteça o evento. Ele age antes de nós. E na nossa vida é exatamente assim. Deus age na sua e na minha vida antes dos nossos erros. Ele já nos protegeu. Antes dos nossos pecados, Ele já nos protegeu. Antes de você se arrepender, Deus já estendeu o perdão para você e para mim. Que Deus é esse que você não encontra na mitologia romana, na mitologia grega, você não encontra na cultura asteca, inca, maia, em lugar nenhum. Você não encontra isso no budismo, você não encontra isso no islamismo, você não encontra isso em lugar nenhum a não ser na revelação desse Deus que nos ama de tal forma, de tal maneira, que Ele nos acolhe a despeito dos nossos delitos, das nossas incoerências, das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Antes de errarmos, Ele já perdoou. É como se Deus desse um crédito para nós, tão infinito quanto o seu próprio amor. Ele estende esse crédito infinito como o seu amor. E quando a gente cai, quando a gente peca, por mais que doa, a gente já cai no sangue do Cordeiro. Deus ama você de verdade. Por favor, nunca permita que o pensamento de que Deus te ama vire um clichê ou uma frase feita sem efeito na sua vida. Esse é um amor real. O amor que nós temos uns pelos outros é um amor limitado, né? Por mais que a gente ame, é um amor limitado. Porque nós somos limitados. Então a gente se ama, mas com limites. A gente se ama de maneira condicionada. Mas quando a Bíblia diz assim: filho, com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te atraí, ele expressa isso na mais absoluta e perfeita das verdades. E Ele te acolhe. Aí eu encontro pessoas que dizem assim: ok, mas eu não me sinto amado.
eu não me sinto perdoado, eu não me sinto acolhido, eu não me sinto abraçado. A sensação é que eu vivo só, a sensação é que Deus está distante, a sensação é que eu acho lindo, eu creio, mas não é real. E a verdade é que para muitas pessoas o cristianismo não é real na vida delas. Para muitas pessoas. E eu não quero com isso dizer que você sabe, eu não quero impor nenhum tipo de culpa, porque quantas inúmeras vezes eu já senti que o meu cristianismo não era real, ou que Jesus não estava perto, ou que eu não tinha fé, ou que eu era um lixo mesmo, e que eu não tinha o que fazer. As nossas incoerências, as nossas mentiras, as nossas inverdades, as nossas fragilidades, é tudo tão complexo na nossa vida. E a hora a gente parece que a gente é um santinho, e às vezes no outro momento parece que a gente é o pior de todos os pecadores, e você sofre e eu sofro, e a gente se penaliza, e a gente se afasta de Deus para poder a consciência não nos violentar tanto. É uma luta. Agora, eu preciso dizer para você que essa tua luta é a luta de todo cristão sincero. Todo cristão sincero sabe que não é ninguém. Todo cristão verdadeiro que teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus reconhece que é pó. É Pedro, depois de curar um paralítico e as pessoas tentando se prostrar diante dele, Pedro disse: vocês estão loucos? Vocês acham que fui eu quem fiz isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é só o poder de Deus na vida dele. Você levante, porque a pessoa ela reconhece que ela não é nada, que ela não é ninguém, que é pecadora. E é assim que eu sou, e é assim que você é. Aí eu pergunto, quando você olha para você, quando eu olho para mim, sem máscaras, sem maquiagem, quando a gente olha para a gente de verdade, a gente só vê escuridão, sombras, vergonhas, medos, insegurança, traumas. Me explica como é que eu não vou perdoar alguém que me feriu se eu vivo ferindo outras pessoas? Eu não consigo fazer um post sem magoar alguém. Eu posso colocar qualquer post, alguém vai chegar lá e vai falar assim: nossa, pastor Ivan, que decepção. Ivan, que tristeza, não esperava isso de você. Eu não consigo fazer um post. Eu sou a decepção de muitas pessoas. Muitas pessoas são decepção para mim. Então, nesse emaranhado de tristezas, Deus diz assim: perdoem-se. Vocês vão errar uns com os outros. Vocês vão falhar. Mas lembrem-se, eu perdoei vocês antes de vocês existirem. Perdoem-se. Vocês precisam do perdão. O meu amigo, o pastor Milton Andrade, ele uma vez me falou uma frase que eu achei que é perfeita. Ele disse assim: o perdão tem a ver com o que Deus fez por você mais do que aquilo que fizeram contra você. O perdão tem mais a ver com aquilo que Deus fez por você do que aquilo que fizeram contra você. Quando você perdoa,
você se liberta. Se liberta da maldade, se liberta do erro que os outros fizeram contra você. As pessoas, elas são agressivas, né? Elas agridem a gente. Elas têm esse desejo de agressão. Sabem por quê? Porque elas estão tão feridas, elas estão tão magoadas com a vida, que a única forma que elas têm de se expressar é através da violência. Violência verbal, as críticas. Elas são pessoas que violentam a nossa maneira de viver, porque é só isso que elas têm para oferecer. Você lembra daquela frase, né, que cada um só pode dar o que tem? É verdade. Não adianta você me pedir $1 milhão. Eu não tenho $1 milhão. Como é que eu vou te dar $1 milhão? É impossível para mim. Como é que alguém vai oferecer amor se dentro dela não tem amor? Como que ela vai oferecer palavras de afirmação se ela está destroçada dentro dela? A única coisa que ela tem para vomitar é a dor dela. E como ela está muito ferida, ela agride. E elas agridem pessoas de todas as ordens. Os próximos, os distantes, os conhecidos, os desconhecidos. Por isso, eu digo para você, amigo, perdoe. Porque por trás de cada pessoa difícil tem uma criança abandonada, uma criança que não foi cuidada, uma criança que sofreu algum tipo de abuso, uma criança que sofreu algum tipo de destrato, não trato, não cuidado. Pessoas difíceis geralmente tiveram vidas difíceis, situações e circunstâncias que não são escritas nos livros, nas biografias, situações que estão escondidas às vezes até no inconsciente da pessoa, mas que ela viveu, que ela passou, que ela sofreu. A gente não é quem a gente queria ser. Nós somos o melhor que conseguimos ser. Todo mundo queria ser melhor. A gente só é o que a gente consegue ser. E isso, às vezes, machuca a gente. Porque a gente queria ser melhor, a gente não consegue ser. A gente é o melhor que a gente pode ser. E o que a gente é nos leva a coisas tristes, né? Porque a gente erra muito mais do que acerta. A gente vive uma vida que a gente não queria viver. A gente queria ser mais gentil, a gente queria ser mais educado, a gente queria ser mais generoso. Nós gostaríamos de sermos mais agradáveis, de sermos menos críticos. Quando vê, a gente já está tirando sarro de tudo, de todos, e a gente normaliza isso. A gente não é quem a gente gostaria de ser, a gente é o que a gente conseguiu ser. E Deus vê isso, Deus vê isso. Ele vê. Então Deus olha para você e diz assim, e olha para mim, né? Fala assim, Ivan, perdoe. E você acha que é fácil para mim? Claro que não é fácil. Como eu imagino que não é fácil para você. Não é fácil para a gente. A gente
É difícil a gente perdoar. Difícil a gente perdoar quem machuca, quem fere, quem pisa, quem é indiferente, quem erra. A gente sofre com isso, né? A gente sofre de verdade. Mas sempre há esperança para nós. Sempre há esperança. Então, no dia de hoje, eu sei que não vai ser fácil para você e também não vai ser fácil para mim. Mas perdoe. Perdoe. Liberte-se. Liberte-se do mal que fizeram contra você. Espero, amigo, que você tenha um dia feliz. Um dia feliz. Você quer declarar isso ao Senhor? Diga: Senhor, me ajude a perdoar. Escreva aqui no comentário: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a perdoar. Sabe, você pode estar e ser liberto. Só depende de você. Só depende de você, de mais ninguém. Você pode dizer: Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a perdoar. Quando você escreve isso, Senhor, me ajude a perdoar, acredite, Jesus vai te ajudar. Por mais difícil que seja a tarefa, Ele vai ajudar você. Eu tenho certeza disso, porque essa é a vontade dEle. Amigo, então nós vamos orar agora, clamar ao Senhor para que Deus cuide de nós nesse dia, né? Para que Deus nos proteja nesse dia, para que Deus nos cuide nesse dia, que a gente tenha um dia leve ao lado de Jesus. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Teu perdão é estendido a todos nós antes mesmo de pecarmos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor nos abraça, nos acolhe. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem limpa o nosso coração. É o Senhor que purifica as nossas intenções e os nossos pensamentos. Lave-nos, Senhor. Lave-nos com Teu sangue. Purifica o nosso coração, os nossos pensamentos. Estenda, Senhor, sobre nós o poder para vencermos o pecado, pela Tua graça. O Senhor nos ajude a perdoarmos aqueles que têm nos ofendido. Nos ajude, Senhor, a termos o equilíbrio certo, o jeito certo, a forma certa. Cada situação é única e só o Senhor pode nos guiar. Portanto, Senhor, guia-nos e nos mostra aquilo que o Senhor deseja de nós. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, por Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, que Deus continue te fortalecendo e que a gente possa sempre viver ao lado desse Jesus maravilhoso, desse Deus que não se cansa de nos amar. Um grande abraço para você, fique com Jesus. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã.